Oi, gente. Eu sou a Júlia, eu tenho 20 anos e eu sou au pair aqui no Brooklyn já há quase 3 meses. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre um tópico que me pega muito, que é saudade no intercâmbio. Eu tenho alguns tópicos dentro de saudade no intercâmbio que eu não posso deixar de falar. Então, eu acho que, na verdade, pode afetar, né? Pra ser uma saudade ruim, do tipo homesick, eu preciso voltar pra casa nesse momento. E só uma saudade, assim, sabe? Daquela coisa, tipo uma nostalgia, que pode ser uma coisa boa. Enfim, eu acho que depende muito do momento, da situação, das pessoas que estão envolvidas, se é só uma coisa interna sua ou se foi algum tipo de gatilho que te levou a isso, a sentir muita saudade naquele momento específico. Mas uma coisa é fato, a saudade, ela perdura, ela tá ali todos os dias. Eu faço ligação com a minha família, né, com os meus pais, principalmente com a minha mãe, mas eu vejo meu irmão e meu pai também, sempre nas videochamadas, mas eu faço videochamada com a minha mãe absolutamente todos os dias. Eu acho que nesse tempo todo que eu estive aqui, foram 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 dias que eu não liguei pra minha mãe, porque eu estava fazendo outras coisas. Mas mesmo quando eu sei que eu vou sair de noite ou alguma coisa do tipo, não vai dar pra ligar nesse horário, eu tento arranjar um horário mais cedo ou um horário mais tarde, enfim, pra gente poder se falar. Tem vezes, como os 2, 3 dias que eu não liguei, que não dá, e aí eu compenso no dia seguinte. Mas, assim, tem gente que acha que pode ser prejudicial você manter esse contato com a sua família tão forte assim, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. Pra mim, me faz muito mais bem do que mal, porque eu sempre fui muito ligada à minha família, sempre. E eu morava junto com a minha família, né? Eu morava com eles, eu não morava sozinha antes de vir pra cá. Então eu tenho muito, sim, dessa ligação muito forte, especialmente com a minha mãe. Nós somos melhores amigas. Ela sempre desabafava comigo, eu sempre desabafava com ela. Então a gente tem disso, sabe? De desabafar mesmo. Então, eu não sei muito o que dizer. Assim, a gente tem essa questão de desabafar e a gente continua fazendo isso online, né? Tipo, à distância. Então, pra mim, me faz muito bem. Eu me sinto muito melhor de saber que a minha família tá ali comigo, mesmo não estando ali comigo. E às vezes nas videochamadas é até engraçado, porque eu falo alguma coisa e minha mãe fala assim: mas porque aqui é assim. E o aqui que ela se refere é Nova York, e ela tá em Friburgo, sabe? E às vezes eu faço mesmo, eu falo assim: mas você sabe como que essa cidade é, né? Tipo, me referindo à minha cidade natal, né? Friburgo. Então, assim, é legal, pra mim me faz muito bem. Eu me sinto mais conectada com a minha família, eu me sinto conectada com o lugar onde eu cresci, com as minhas raízes. Isso é uma coisa muito importante pra mim, que eu não tinha percebido antes de vir pra cá, que as minhas raízes são muito mais importantes do que eu imaginava que elas eram. Isso é fato. Eu não imaginava que eu me importava tanto com as minhas raízes quanto eu de fato me importo. Mas, tipo assim, depende da pessoa. E eu também sou muito grata, porque eu sempre quis vir para os Estados Unidos, mas eu queria morar na Califórnia. E na Califórnia a diferença de horário pro Brasil é muito maior do que de Nova York pro Brasil. Só que eu vou pra Califórnia em algum ponto, claro, mas não pra morar. E eu não consigo imaginar a minha vida na Califórnia, tipo, morando na Califórnia a tantas horas de distância, assim, de tempo, né, falando da minha família, sabe? Tipo, como que eu iria encaixar ligação todo dia? Eu não conseguiria. Então, eu sou muito grata que no fim das contas, eu parei em Nova York e eu tenho 1 hora, antes eram 2 horas, agora é 1 hora de diferença só entre onde eu estou e onde minha família está, sabe? Então, tipo,
diferença de horário pra mim importa. Eu nem imaginava que isso importaria, mas importa e faz total diferença. Total diferença. Outra coisa que eu preciso falar é como os pais, né, os host parents, me tratam. Isso também influencia bastante na saudade. Eu acho que eu não comentei aqui no canal ainda. Eu tive homesick, acho que uma semana, 2 semanas depois que eu cheguei. Tipo, a minha segunda semana aqui nos Estados Unidos foi muito ruim com questão de saudade, mas também acho que foi a semana em que eu mais cresci como pessoa. Eu saí muito sozinha naquela semana porque eu ainda não tinha amizades, então eu vi muitas coisas novas pra distrair a mente, sabe? Porque eu tava me sentindo muito mal. Então, assim que eu cheguei, eu senti bastante homesick. Eu queria voltar mesmo, na hora, tipo, se eu pudesse, eu pegava um avião de volta na hora. Assim, hoje eu não sinto homesick, eu ainda sinto saudade, como eu falei. A saudade permanece, não adianta, a saudade permanece. Então, assim, não tem muito o que dizer. Saudade é saudade, e a gente vai sentir sempre. E é isso, é a vida de quem mora fora. Mas eu já tive umas mudanças internas por conta da saudade, que me fez perceber muitas coisas. Eu nunca vou me arrepender de ter vindo pro intercâmbio, porque esse período foi um crescimento tão gigantesco pra mim que eu jamais poderia me arrepender disso, sabe? Eu tenho quase 3 meses aqui só, e assim, eu já sinto que eu como pessoa, eu mudei muito. Não a minha essência, não as coisas que eu gosto de fazer, mas meus pensamentos mudaram muito, sabe? Meu ponto de vista sobre muita coisa foi alterado. E isso é um dos efeitos colaterais da saudade. Mas o que eu ia falar é o quê? Como os meus host parents me tratam também pode ser um gatilho de saudade muitas vezes. Porque é diferente, né? Tipo, eu passei mal. E aí não tem. Eles não estão ali, Júlia, toma isso, vou fazer isso pra você. E tal, assim como os seus pais estariam pra você, sabe? Então, isso às vezes é um gatilho. Quando eu tô doente, quando eu tô passando mal, eu não fiquei doente, mas eu já passei mal algumas vezes, não nada assim, uau. Não, mas tipo, gripada, um pouco pior do que o normal. E foi um gatilho enorme de saudade pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar, sabe? No geral, eles são bons comigo, mas eu percebi que isso é uma coisa que eu até notei aqui. Relação trabalho e família também pode ser um gatilho de saudade. Tipo, porque quando você mora na casa de alguém e trabalha nessa casa, é meio difícil você separar se você é parte da família ou se você é só um funcionário ali dentro. E eu, inicialmente, eu queria muito ser parte da família pra poder me sentir acolhida e tudo mais. Mas eu, com o passar do tempo, eu percebi que eu prefiro que eu seja tratada como uma funcionária. Por quê? Porque ser tratada como uma família, eles começam a perguntar, tipo, pra onde eu vou, com quem eu vou, o que eu vou fazer, o que eu fiz, enfim. E esse é o tipo de coisa que eu falo muito com a minha família. E me dá um gatilho de saudade enorme. E parece que eles estão se intrometendo na minha vida e eu fico desconfortável. Então, assim, varia de pessoa pra pessoa. Tem menina que adora que a host family faça isso, que ela se sente super acolhida. E eu achei que eu me sentiria acolhida, mas eu não me sinto quando isso acontece. Eu me sinto meio que invadida, tipo, a minha privacidade invadida. Então agora eu estou redescobrindo, junto com a minha host family, qual é a melhor forma de eu me sentir acolhida de verdade, sabe? Porque, no entanto, tudo isso de acolhimento tem sido só gatilhos pra saudade. E, tipo assim, não que tenha... Não que, tipo assim, me faça querer ir embora agora, assim, não. Eu já tô mais calma em relação a isso, de querer voltar, assim, na hora. Mas querendo ou não, é um gatilho de saudade. Outra coisa
É como as host kids me tratam, né? Eu falei como os pais me tratam, agora como as host kids me tratam. Elas são ótimas, tipo, eu gosto muito. Eu acho que eu já me apeguei às meninas, sim. Falava, não me apeguei não, mas eu já me apeguei às meninas, sim. Eu gosto muito delas, muito. E eu sei que elas gostam muito de mim. E, tipo assim, não tem tanta relação familiar deles com eles quanto comigo. Não tem aquela coisa de abraçar. Eu abraçava todo dia. Eu abraçava meu irmão o tempo inteiro, várias vezes ao dia. Eu era chata com isso. De abraço, de estar ali junto, sabe? De estar presente mesmo. E agora, uma coisa que eu sinto, e às vezes é um gatilho de saudade, porque às vezes eu tô num dia não muito bom e eu só quero um abraço e eu não posso pedir por isso, porque eles não vão dar, não faz parte de quem eles são, não faz parte da construção familiar deles, sabe? Então, é outra coisa que faz a saudade bater mesmo. Outra coisa são as comidas, né? Eu já comentei isso no canal algumas vezes. Eu bati nessa tecla. Já bati nessa tecla algumas vezes da comida. Eu não acho a comida daqui ruim, mas assim, não é a comida do Brasil. E é o estilo de refeição, sabe? É a forma que eles se alimentam e não exatamente o que eles se alimentam. Se bem que a maioria das coisas aqui, quando você compra, são meio apimentadas, bem apimentadas. E quando você faz, tipo na casa da Host Family, mesmo quando eu faço, é sem tempero. Tipo, lá em casa não entra tempero. Então, assim, é o 880 aí que faz a saudade bater. Saudade da comida. Outra coisa é o ambiente, né? Eu tô em Nova York, cara. Aqui tem muita coisa pra fazer. E tem tanta coisa pra fazer que às vezes eu me sinto perdida, sobrecarregada de tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra ver, que eu acabo não fazendo nada, não vendo nada. Acontece. Eu sinto sim saudade da minha cidade antiga. Eu falava, nossa, eu odeio esse lugar, não quero voltar. Mas eu quero voltar sempre para aquele lugar. Eu adoro aquele lugar. Quanto mais tempo eu passo numa cidade grande, mais eu percebo que eu sou uma pessoa de cidade pequena. Eu gosto muito da autonomia, da liberdade, do fato das pessoas... Não isso, né? Porque eu falo que aqui na cidade grande as pessoas não se importam muito uma com as outras. Eu não gosto disso, mas eu gosto de poder, tipo assim, fazer qualquer coisa e as pessoas não ligarem, sabe? Tipo, em Nova York as pessoas não ligam. Mas ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito boa. Mas ao mesmo tempo eu sinto saudade daquele feeling de cidade pequena, em que todo mundo te conhece e de certa forma você sempre recebe carinho, sabe? Quando você vai no supermercado e você vê os caixas lá e tipo assim, eles te viram crescer, você lembra dessas pessoas quando você tinha 5 anos, sabe? Tem um certo carinho ali, mesmo que com desconhecidos, sabe? É o feeling de cidade menor. Às vezes eu me sinto muito roceira aqui por não saber fazer várias coisas, mas faz parte, mas às vezes é um gatilho de saudade também, tipo, tá andando aqui no Brooklyn, nem tanto, graças a Deus, porque eu geralmente fico mais no meu bairrozinho mesmo, sabe? Mas quando eu vou pra City, né, pra Manhattan, assim, eu vejo aqueles prédios enormes, assim, enormes, eu me sinto meio mal, pra ser sincera. Eu sinto muita saudade da minha cidade quando isso acontece. Enfim, outra coisa são as amizades. Amizades também podem ser alguns gatilhos, mas pra mim não é muito, vou ser sincera. A amizade não é um gatilho de saudade pra mim, porque eu tinha poucos amigos no Brasil e a gente não se via sempre também, sabe? A minha melhor amiga, a gente morava quase no mesmo bairro, tipo, praticamente no mesmo bairro. E a gente se via, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, era assim. Então, a amizade, o fato de eu não ter muitas amizades aqui, me incomoda,
Porque eu tô num lugar novo, sozinha, sem a minha família, então eu me sinto completamente solitária. Não é nem sozinha, não tem problema nenhum ficar sozinha, meu problema é solidão. E eu me sinto solitária às vezes. Muitas vezes. Esse é o maior problema, não o fato de eu ficar sozinha, sabe? Mas, assim, amizade em si não é um problema pra mim. Nem um pouco. Porque é a mesma coisa, né? Tipo, o que era do Brasil é aqui. Enfim, não é um gatilho de saudade pra mim, sabe? É normal. E por fim, esse vídeo já tá muito longo, é como eu lido com a saudade. Como lidar com a saudade? Boa pergunta. Eu não sei como lidar com a saudade. Uma das coisas que eu faço, que eu falei, eu converso com a minha família todos os dias. Atualmente, eu tenho assistido bastante BBB, porque é uma coisa que tá em alta, eu peguei da metade, né? Tipo, mas tudo bem. Eu tenho assistido BBB para poder me sentir incluída nos assuntos que estão rodeando o Brasil. Né, eu assinei a Globoplay aqui, tipo, eu falei, não vou gastar dinheiro com isso não, vou gastar meus dólares com isso, mas gastei, que eu acho que é um investimento válido, e eu tô aproveitando, né, eu falei assim, pô, quando acabar BBB, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a assistir novela mesmo, novela que tá passando, eu tô assistindo Vai na Fé, né, e tipo assim, eu comecei agora. Já tem, tipo, mais de 60 capítulos. Então, eu tenho tentado me conectar dessa forma, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de assistir coisas. Então, eu já tô unindo uma coisa que eu gosto com esse sentimento de acolhimento. Às vezes, eu só deixo a Globoplay ligada na parte ali, na TV agora, sabe? E aí eu deixo ligada aí, às vezes, da jornal, propaganda, essas coisas assim. E eu só deixo. E é legal, porque eu me sinto em casa. Então, isso é muito bom. É uma das coisas que eu tenho feito pra lidar com a saudade. Como eu falei na segunda semana, que eu senti muita homesick, tipo, muita vontade de voltar pra casa, porque eu tava com saudade. Eu saí pra conhecer outros lugares, conhecer outras coisas e tal. Eu não faço isso mais. Tipo, eu não saio pra conhecer lugares sozinhas assim. Eu tenho feito isso com a minha amiga Laura. Sou muito grata por ter a Laura na minha vida. Ela, sério, muito grata por ter ela na minha vida. Enfim, eu tento lidar com a saudade dessa forma. Desculpa por não ter sido tão... por não ter ajudado tanto. Mas essa é real, esse é um papo real. Essa sou eu, assim, é um tópico difícil pra falar, saudade quando você tá morando fora. Ai, vou chorar. Saudade quando você tá morando fora é bem complicado, é uma coisa complicada de lidar. Ainda mais quando seus pensamentos mudam muito. Mas é isso, essa sou eu de verdade pra vocês. Sem mentiras. Completamente vulnerável aqui, que é difícil. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Não se esqueça de me seguir no Instagram, @Juliard, pra ver minha rotina em tempo real. Vejo você. Bye, bye.